Abra sua Bíblia comigo no livro de Malaquias. Nós vamos ler alguns versículos. Mas o primeiro que eu quero ler com você, Malaquias 3, versículo 6. Malaquias 3, versículo 6 diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Pode sentar. Malaquias, o livro de Malaquias, ele é o último livro do Antigo Testamento, como nós falamos aqui. Malaquias foi o último profeta levantado no Antigo Testamento, que nós temos guardado, nós temos escrito na nossa Bíblia. Alguns estudos dizem que Malaquias ele foi contemporâneo de Neemias e de Esdras, lá por volta de 430 a.C. Outros dizem que ele veio um pouco antes, lá para 460 a.C., mas isso não importa. Malaquias vivia numa época em que Israel ainda era sitiada, ainda era subjugada pela Pérsia. Os israelitas estavam debaixo de uma autoridade, de uma outra autoridade. E nesta época, os israelitas começaram a voltar para Israel. Começaram a reconstruir o templo. Começaram a reconstruir os muros. E a esperança que eles tinham é que um rei se levantaria e governaria sobre eles. E tiraria essa opressão da Pérsia sobre a vida deles. Mas isso não aconteceu. E o tempo foi passando, e aquelas pessoas começaram a se frustrar. Começaram a fazer as coisas de qualquer jeito. Mas Jesus estava vindo. E Deus precisou levantar este profeta para falar ao povo. Essa pregação não é para pessoas que não conhecem a Deus. Essa palavra é para as pessoas que conhecem a Deus, que buscam o Senhor. E eu não vejo nada mais atual do que o livro de Malaquias. Malaquias, ele foi levantado por Deus para falar, para arrumar a igreja, para arrumar o povo e dizer que Jesus estava vindo. E o que o Senhor deseja levantar nesta época são homens e mulheres que vão se levantar, que vão purificar a igreja e que vão dizer que Jesus está voltando. Vamos entender um pouquinho então. A primeira coisa que Malaquias diz, e aí não perca o dedo de Malaquias. A primeira coisa que Malaquias diz, em Malaquias 1, versículo 2, é o seguinte: eu sempre os amei. O Senhor nos ama incondicionalmente. O Senhor nos ama de tal maneira que Ele deu o seu Filho para morrer por nós. E hoje nós temos a graça do Senhor sobre as nossas vidas, e é por isso que nós estamos aqui. É porque Ele nos ama, independente da nossa condição, independente dos nossos pecados, independente do que eu fiz antes de chegar à igreja, Ele continua nos amando. Essa é a primeira coisa que nós temos que ter claro em nossas mentes. Ele nos ama incondicionalmente. Eu sempre os amei. Você é amado por Deus. Você não é qualquer um. Você é um povo escolhido, você é uma pessoa escolhida por Deus. E Satanás, ele coloca em nossas mentes que nós não somos nada, que nós não devemos nada, que nós não devemos seguir ao Senhor, que nós não precisamos disso, que nós não somos capazes de fazer isso. Mas em Jesus, nós somos capazes.
Ele tem razão quando diz que nós não somos capazes. Porque quando nós nos distanciamos de Jesus, realmente nós não somos mais capazes. Porque o que nos liga aos céus é Jesus. Jesus é o elo perfeito. Ele faz a ligação de nós, mortais, a Deus nos céus. Tudo que nós louvamos hoje aqui, tudo que nós adoramos aqui, tudo que nós oramos neste lugar, chegou a Deus porque Jesus estava no meio desse caminho. Ele pode nos ligar, homens pecadores, homens que a Deus, ao Pai. Porque o Senhor não muda. O Senhor não muda. E porque Ele não muda, Ele precisou mandar Jesus Cristo aqui. Porque Ele é imutável, Ele precisou dar o seu Filho para morrer por nós. Porque senão nós não teríamos acesso a Ele hoje. Nós estaríamos fadados ao inferno, ao fogo, ao pecado. Mas nós não precisamos viver aí. Nós precisamos viver na luz. Nós devemos viver para Deus, para Jesus Cristo. Vamos continuar lendo. Malaquias 1, versículo 6. Diz assim: o filho honra o seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. Se vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim, ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Em Apocalipse 1:6 diz assim: e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. Nós somos os sacerdotes da nova aliança. Eu sou o sacerdote. Cada um que está aqui hoje é um sacerdote da nova aliança. E esta palavra de Malaquias vem ao encontro das nossas vidas. O que nós temos oferecido ao Senhor? O que você tem oferecido ao Senhor? Será que você tem oferecido coisas que mais ou menos boas, coisas que mais ou menos agradam ao Senhor? Será que nós temos vivido de uma forma reta e íntegra, da maneira que a palavra do Senhor nos pede? O Senhor não muda. E porque Ele não muda, Ele espera que nós, sacerdotes, venhamos a oferecer um sacrifício puro a Ele. Entendam esse paralelo. No Antigo Testamento não existia, entre aspas, Jesus, e eles precisavam sacrificar animais ao Senhor. E o povo tinha que levar esses animais aos sacerdotes, esses sacerdotes sacrificavam, e se eles fossem puros e o sacerdócio estivesse puro, Deus aceitava aquela oferta e purificava e perdoava o povo, etc, etc, etc. Jesus veio. Como eu já disse, Ele é o elo entre nós e o Senhor. E nós fomos constituídos sacerdotes.
Mas o Senhor continua esperando um sacrifício. Que tipo de sacrifício que o Senhor espera de nós? O Senhor espera sacrifícios vivos. O Senhor espera que cada um de nós, com as nossas vidas, com as nossas atitudes, venhamos a oferecer algo agradável ao Senhor. Não existe outra maneira de agradar a Ele. Não existe outro tipo de sacrifício. Ele não aceita sacrifício meia boca. Ele não aceita animais aleijados ou doentes. O que Ele aceita são animais puros. O que Ele aceita são vidas puras. Ah, mas eu nunca vou ser puro, é verdade. Ainda bem. O que Ele busca são corações puros. O que Ele busca em cada um de nós é o que está dentro do nosso coração. Como que nós temos servido ao Senhor? Como que nós temos dado a Ele a nossa adoração? Será que no período de louvor desta noite aqui, você estava ligado realmente a Deus, oferecendo um sacrifício de louvor a Ele? Ou será que você estava prestando atenção em outra coisa qualquer? Ou será que você ainda continuava pensando nos seus problemas lá fora? Ou será que você continuava pensando naquilo que você vai fazer depois que você sair do culto? O Senhor não aceita sacrifício meia boca. O que Ele aceita são sacrifícios puros e perfeitos. Vamos continuar lendo. Malaquias 2, versículo 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da tua boca todos esperam a instrução da lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Mais uma vez o papel do sacerdote. O que tem saído da nossa boca? Será que você tem construído mais do que desconstruído? É uma palavra pesada. É uma palavra dura. Mas como nós vimos, Jesus está voltando. E nós não podemos ficar para trás. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E nós não podemos ficar inertes a isso. Nós não podemos passar mais um game over, mais um culto que nasceu exatamente disso. O culto game over não nasceu porque... O culto game over, eu tenho convicção disso. Que nasceu primeiro no coração de Deus, falando, filhos, apressem a minha volta. E de uma data que era o fim do mundo, que era o ano passado, blá, 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 nós falamos, vamos começar um culto game over. Porque se Deus voltar hoje, será que a igreja está preparada? E nós já tivemos alguns game overs. Estamos indo para o segundo ano, é isso? Para o segundo ano. Faltam outubro, novembro, dezembro, 2 game overs. Para a gente completar 2 anos de game over. É isso mesmo. Eu também fiquei assustado agora. Mas é isso. E aí? O que mudou na nossa vida há 20 cultos atrás? Nós fazemos 24, né? 48, são 2. O que mudou na sua vida há 40 cultos atrás? Até hoje. Nós estamos apressando a volta de Cristo? Será que nós, sacerdotes do Senhor, que ouvimos sempre que Ele está voltando, nós temos apressado a volta dEle? E como que nós vamos apressar a volta dEle? Não adianta a gente sair falando qualquer coisa, porque como diz a palavra aqui em Malaquias, nós temos muitas vezes aberto a nossa boca de maneira vã, e isso tem destruído muitas pessoas. A gente não precisa ir longe, não. Quantos moradores de rua
que nós estamos tendo contato nos últimos tempos são desviados da igreja, porque se desiludiram com um homem, com um pastor, com alguma pessoa que era cristã. Olha, chutando baixo, 80%, 90% dos moradores que estão na rua são cristãos. Sabe o que é isso? É exatamente esta palavra que está em Malaquias se cumprindo. Os sacerdotes que abrem as suas bocas de maneira vã. Eu não estou falando de pastores, entendam isso, por favor. Eu estou falando de cristãos que abrem a sua boca, que vivem uma vida de qualquer jeito. Por que não estão entendendo que Jesus está voltando? Que não estão entendendo que esta palavra aqui não é para qualquer um. Que nós precisamos nos separar, que nós precisamos nos entregar como sacrifícios vivos. Nós, sacerdotes, muitas vezes deturpamos a palavra e usamos a palavra para o nosso benefício. Ah não, mas esse versículo é ótimo. Ah, o segundo não é não, eu não vou ler. Vou ler só o primeiro. Isso é deturpar a palavra de Deus. Isso é fazer algo de forma leviana. Abra sua Bíblia comigo. E se você tiver uma caneta, anote, risca esse versículo aí. Anote esse versículo. Mateus, capítulo 12, versículo 36. Mateus, capítulo 12, versículo 36. Diz assim: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Isso é evangelho? Pelas nossas palavras, pela nossa boca, nós podemos ser condenados no dia do juízo. O que tem saído da sua boca, sacerdote do Senhor? O que tem saído da sua boca? O que você tem falado? O que você tem enchido outras vidas? Será que você tem falado do amor de Deus? Será que nós temos falado de como o Senhor transformou a nossa vida? Ou será que nós ainda estamos vivendo e falando ao vento? Falando qualquer coisa? Participando de qualquer conversa? Nós não podemos dar brecha. Nós somos sacerdotes do Senhor. E a nossa obrigação é servir a Deus. É falar do Senhor. É abreviar a volta de Cristo. Eu vou voltar de novo. Deus não muda. Nós precisamos sair essa noite daqui com isso cravado na nossa mente, no nosso coração. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus que esperava que os sacerdotes do Antigo Testamento entregassem sacrifícios puros, que pregassem a verdadeira palavra de Deus, que não destruíssem as vidas com palavras vãs. Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou. Voltamos para Malaquias. Não saia de lá. Malaquias capítulo 2, versículo 17. Vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. Como o temos cansado? Vocês ainda perguntam. Quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Pule lá para o capítulo 3, versículo 5. Diz o Senhor, eu virei a vocês trazendo juízo, sem demora, testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos. E não têm respeito por mim,
diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que é isso? Como nós temos desonrado o Senhor, como nós temos cansado o Senhor, quando nós nos acostumamos com o mundo. A palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. A palavra de Deus nos diz que nós cansamos a Deus quando a gente olha uma situação e fala o seguinte: não, imagina, Deus não liga para isso, fica tranquilo. Não, imagina, o que tem a ver isso hoje em dia? Não, tudo bem, não tem problema, pode namorar. Não tem problema, pode pegar. Não tem problema, pode dar uma pegadinha lá num beck, pode tomar um copinho de cerveja, não tem problema. Imagina, Deus está muito ocupado com outras coisas. Mentira! Mentira do inferno. De novo, Deus não... Obrigado. Deus não muda. E se ele estava cansado de ver os seus sacerdotes, os seus filhos, abrindo concessão para o mundo, ele continua cansado. Ele continua olhando para a gente e falando: meu Deus é ótimo, né? Ele continua falando, olhando para a gente dizendo: até quando os meus filhos? Meu Jesus, meu filho, até quando eles vão continuar assim? Eu estou cansado de ver o meu povo abrindo concessão para o mundo, se amoldando aos padrões deste mundo. Isso é muito sério, gente. Como nós temos que lutar contra os padrões do mundo? Como nós precisamos lutar? E todos nós, porque algo que era impensável ontem, hoje já começa a ser algo maleável. Amanhã já começa a ser uma coisa natural. Depois de amanhã, imagina, todo mundo faz, vamos fazer também? Não existe. Nós temos um padrão a seguir. O padrão está aqui, ó. Esse é o padrão que a gente não pode fugir. Nós não podemos fugir do padrão de Deus, do padrão que Ele deixou para nós aqui, ó, o nosso manual de instrução. Tudo que não está aqui, esquece. Vamos viver algo realmente pleno com o Senhor. Não permita que o mundo tome mais o teu tempo. Não permita mais que o mundo comece a transformar a sua mente. Desconfie. Eu sempre uso alguns exemplos simples, mas que fazem efeito em mim ainda. É ver um filme e torcer para o mocinho separar da megera e ficar com a mocinha bonitinha, que é boazinha. Não é assim? A gente torce. Ai, olha o que ela está fazendo com ele, ele é tão bonzinho. E olha a outra como é, uma princesa praticamente. Eles nasceram para o outro. Ninguém mandou casar errado. Casou errado, vai ficar com a megera até o final. É Bíblia. Parece brincadeira, eu sei, parece algo, mas é verdade. Olha como o mundo é sutil. Nos faz olhar uma situação fictícia, eu sei, mas começar a torcer para que haja uma separação, para que aquela pessoa morra, para que ela se dê mal, para que uma outra pessoa venha e tome o lugar dela e eles vivam felizes para sempre no inferno. Mas vocês entendem? Isso é se amoldar aos padrões do mundo. É um exemplo simples, bobo, banal, eu sei. Mas olha como o mundo tem entrado na nossa vida. Olha como o mundo tem entrado na igreja. Nós já falamos diversas vezes, há 40, 50, 60 anos atrás, o meu avô e a minha avó, de Tchan em Bachan, eles se viram uma vez
E a segunda vez que eles se viram no altar para casar. Meu avô não sabia, tinha muito japonês lá. Ele falou, não sei com quem eu vou casar. Deve ser uma dessas 3 aí. E aí apareceu uma lá. Ah, é essa daqui que eu vou casar. Faz, sei lá, 70 anos. 70 anos. Se a gente olhar a Bíblia e começar a ler alguma coisinha aqui, a gente vai de um versículo para o outro, 100, 200, 300 anos, já foi. Aí a gente começa lendo, nossa, não aconteceu nada nesse intervalo de tempo. Há 70 anos atrás, não era essa pouca vergonha que é hoje. Imagina alguém ver um casalzinho dando um beijo, se amassando no meio da rua. Eles iam presos. O policial ou qualquer um responsável que passasse na rua, pegava os dois lá, falava, oh, vem cá vocês dois aqui, ô Mariazinha, olha os seus filhos que estão fazendo na rua aqui, que pouca vergonha é essa? Ou eu estou mentindo? Hoje em dia, se tiver só se agarrando, tá bom. Padrões que nós não podemos aceitar. Parece algo careta, brega, eu não sei o que você pode estar pensando, mas não é não. Meu Deus não muda. E os padrões que Ele estabeleceu, nós precisamos viver esses padrões. Comece a refletir sobre a sua vida. Comece a refletir sobre as situações que você vive. Pare um pouquinho e fale o seguinte, espera aí. Se Jesus estivesse aqui, eu ia estar fazendo isso? Não, acho que não. Então eu não vou fazer. Espera aí. Não precisa nem ser Jesus. Se o meu pastor estivesse aqui, eu ia estar fazendo isso? Ixi, misericórdia, imagina, ia tomar uma bronca. Então eu não vou fazer. Parece simples, né ou não? Eu não sei se para vocês é simples. Para mim, falar e pensar isso é simples. Mas eu sei que na hora que a gente vai lá fazer alguma coisa, é mais difícil. Mas é nisso que nós precisamos trabalhar. Sabe, é nessa mudança da mente, é nessa mudança do nosso comportamento que nós precisamos começar a trabalhar. E começar a viver de uma forma diferente. Se eu sei que se eu continuar por este caminho, eu vou pecar ali na frente, eu não vou esperar chegar aqui para falar, pequei. Eu não vou. Eu vou me desviar e falar, não quero, e aí? Eu não vou pecar. Porque quando eu peco, eu desagrado ao meu Deus. E eu sou um sacerdote. Eu preciso entregar algo puro a Ele. Ele espera de mim que eu seja um sacrifício vivo. Eu não posso me contaminar com qualquer coisinha. Você quer outra coisa? Crente, olha, essa daí eu nem imaginava falar isso, então segura na cadeira quem faz isso. Crente que vê horóscopo, ô Jesus, tem misericórdia. Não, imagina, mas eu não acredito. Eu não acredito. Azul, eu vou trocar minha blusa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, tudo errado. Padrões do mundo, padrões do inferno, que não podem entrar na vida de um cristão. Não podem. Também parece brincadeira, né? Mas eu sei que tem gente que faz isso. Nossa, olha, não, mas não tem problema nenhum. Imagina, eu estou lendo aqui o jornal, nem sei lá se lê jornal, mas estou lendo na internet lá. Olha, nossa, por acaso é o meu. E ainda sabe o signo ainda. E ainda antecedente, sucessor, sei lá como é que fala esse negócio. Bom, não importa. Não. Padrões do mundo que não devem interferir na nossa vida cristã. Amém? Amém. Senti algumas pessoas tristes. Vamos continuar lendo Malaquias 3, versículo 6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes observaram.
Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Eu não quero falar de dízimos e ofertas, mas eu quero que, de novo, a gente entenda um contexto. Nesse período, o templo havia sido reconstruído. Os muros estavam sendo reconstruídos naquela época, naquela faixa de tempo. Os israelitas, o povo continuava ofertando ao Senhor. Preste atenção. Mas os sacerdotes não entregavam para a casa de Deus. Não usavam esse dinheiro de forma correta. Não usavam as ofertas e os dízimos dados pelo povo de forma correta. E agora eu pergunto para nós, sacerdotes: o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos dá? O que nós estamos fazendo com aquilo que a gente recebe? Será que nós estamos edificando a casa de Deus? De novo, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de fazer as coisas de forma desleixada. Fazer as coisas de qualquer jeito. Receber algo e falar: não, tá bom, isso aqui deixa para cá, depois eu vejo isso daqui, agora não, eu vou fazer outra coisa que me interessa mais. Como que nós temos roubado a Deus? Fazendo as coisas de qualquer jeito. Nós recebemos de um lado, e nós poderíamos falar do Senhor, nós poderíamos encher, mas não. Nós simplesmente falamos: deixa para lá. Esse negócio aí, deixa lá para o pastor, deixa lá para o cara lá que toca, deixa lá para aquele ali que tem mais jeito para isso. Eu não preciso disso. Tanto faz para mim. Lembrem da parábola dos talentos. A parábola dos talentos está em Mateus 25. E diz o seguinte: que um senhor tinha 3 servos. E antes de ele viajar, ele deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. E enquanto esse senhor viajava, o rapaz que tinha recebido 5 talentos correu, fez o que tinha que fazer e conseguiu mais 5 talentos. O que tinha recebido 2 talentos também fez lá uma correria e conseguiu mais 2 talentos. Mas o que havia recebido 1, ele ficou com tanto medo de perder esse 1, que ele escondeu. E aí quando aquele senhor volta, diz a palavra lá, que ele olha para os 2 primeiros e fala o seguinte: olha, servos bons e fiéis, vocês foram fiéis. E aí ele olha para aquele servo que tinha ali, ele falou o seguinte: olha, servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Quando nós retemos para nós estamos sendo este servo mau e negligente. Quando nós não ampliamos, quando nós não jogamos passamos para frente as coisas que o Senhor tem nos dado, aquilo que nós temos nos enchido, nós somos servos maus e negligentes. Se nós não estamos pregando a palavra, se nós não estamos falando do Senhor, nós estamos negligenciando a palavra dele. Isso é muito triste. Malaquias termina seu livro falando do dia do Senhor. Ele diz que o Senhor virá, ele não vai tardar. Ele diz que o sol da justiça se levantará. O sol da justiça se levantará. Vamos ler aí, Malaquias capítulo 4. Pois certamente vem o dia,
ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que eu lhes dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Versículo 5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande dia e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem aos seus filhos, e o coração dos filhos se voltem aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Essas são as últimas palavras do profeta. Ele nos garante. Ele garantiu há mais de 2.400 anos atrás que o Messias viria. O sol da justiça viria. E olha como Deus faz as coisas perfeitas. Abra comigo a palavra em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 10. Aqui Jesus está falando de João Batista, diz assim: este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele pregará o teu caminho diante de ti. Versículo 14. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Na época de Jesus, essa promessa se cumpriu. O Senhor levanta João Batista para falar da vinda de Jesus, exatamente como o profeta Malaquias havia dito. E o que o Senhor espera da sua igreja hoje, o que o Senhor deseja, é levantar João Batistas, que vão pregar a volta de Cristo. Ele está à porta, Ele está voltando. E como eu disse, essa palavra é viva, essa palavra é atual. Malaquias estava falando conosco também. Porque além de vir a primeira vinda de Jesus, ele estava previndo a segunda vinda de Jesus. E este é o tempo, essa é a hora, que o Senhor vai levantar profetas, Elias, João Batistas, que vão pregar o verdadeiro evangelho. Sacerdotes que vão realmente sacrificar algo agradável ao Senhor. Homens e mulheres que não vão mais se misturar com o pecado, que não vão mais abaixar a cabeça para Satanás, que não vão mais se moldar aos padrões do mundo. Pelo contrário, vão se incomodar cada dia mais, cada vez mais, e querer a cada dia mais a volta de Cristo. Ansiar isso. Ansiar. E falar: Deus, eu preciso do Senhor. Jesus, olha o que está acontecendo. Os sinais estão se cumprindo. E a igreja não está vendo. Nós como igreja, nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos levantar e pregar a palavra do Senhor para toda criatura. E dizer: olha, aguardem, porque o nosso Senhor está chegando. O nosso Senhor está chegando. Não se misture mais. Não pense que você está excluído dessa palavra. Como eu disse lá no começo, essa palavra é para cristão. É para pessoas que creem em Deus.
E se você crê em Deus, você é um sacerdote. Se você entregou a sua vida, você é um sacerdote do Senhor da nova aliança. E nós temos obrigações a cumprir. Nós devemos nos levantar e anunciar a volta dele. Como Elias fez, como João Batista fez. Ele está vindo, ele está chegando. Se arrependam, venham, se arrependam, porque no dia do julgamento, ele vai nos julgar por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós fizemos e por aquilo que nós não fizemos. Entenda que o Senhor não precisa, mas Ele conta com a sua vida, Ele conta com a minha vida. Isso é um privilégio que nós deveríamos ser agradecidos para sempre. Mas a gente se esquece, porque o mundo ainda influencia nas nossas decisões. Ele não deve mais influenciar. Feche seus olhos. Fale com o Senhor agora. Fale com o Senhor agora. Fale: Deus, eu não quero ser um sacerdote como eram os sacerdotes na época de Malaquias. Eu não quero fazer como o povo fazia. Deus, eu não quero ser negligente com a tua palavra. Pai, eu quero ser um sacerdote do Senhor. Eu quero ser um sacrifício vivo ao Senhor. Eu quero que a minha boca professe a tua palavra, as verdades do teu evangelho. Peça perdão ao Senhor. Nós lemos aqui que se nós nos voltarmos a Ele, Ele vai se voltar a nós. E nós podemos acreditar nessa palavra, porque o nosso Deus não muda. O nosso Deus não muda. Ele continua fiel. Ele continua fiel. Ele nos ama incondicionalmente. Lembre-se disso. A primeira coisa que nós falamos aqui é: Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele nos alerta. Ele não quer ver a gente sofrer. Ele quer ver a gente realmente ser transformado. Voltem-se a mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Se nós nos voltarmos a Ele essa noite, Ele vai se voltar a nós. Mas para isso nós precisamos destruir todos os altares. Nós precisamos destruir tudo que o mundo nos deu como padrão. Nós precisamos destruir talvez a nossa criação. Nós precisamos destruir tudo aquilo que a gente imaginou que era a verdade. Transforme totalmente a sua mente. Porque o Senhor está levantando os profetas dos últimos dias. Faça parte disso. Faça parte disso. Oh Espírito Santo de Deus. Pai, encontre aqui esta noite, Pai, corações dispostos, Pai, a viver a verdade do Teu Evangelho. Pai, corações que não vão mais se contentar em entregar sacrifícios doentes ao Senhor, que não vão mais se contentar em viver vidas medíocres, vidas que não agradam ao Senhor, vidas que desprezam o Teu Evangelho. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, cumpra o Teu querer sobre as nossas vidas, Pai. Cumpra o Teu querer sobre as nossas vidas, Jesus. Pai, transforma a nossa mente, transforma a nossa vida, Pai. Transforma a nossa vida, Jesus. Pai, vem com o Teu sangue esta noite aqui, nos purifica de todo pecado. Purifica de todo pecado, Pai. Pai, nós não queremos mais nos conformar com este mundo. Pai, nós não queremos mais nos conformar com as situações das nossas vidas.
Pai, mas nós queremos uma nova vida no Senhor. Nós queremos realmente viver debaixo da Tua graça, debaixo do Teu poder. Pai, cumpra o Teu querer sobre as nossas vidas, Jesus. Cumpra o Teu querer sobre as nossas vidas, Jesus. Passa com o Teu sangue aqui, Jesus, e nos purifica de todo o pecado. Nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado, Pai. Vem, Espírito Santo. Vai falando com o Senhor. Satanás não resiste quando nós usamos a palavra de Deus. Ele não pode vir contra a gente, sabe por quê? Porque quando nós usamos a palavra de Deus, nós estamos indo contra ele. E ele precisa fugir. Nós precisamos manejar esta palavra muito bem. A palavra de Deus diz em Hebreus 4:12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Que caírem, não é para mim não. Mas se você orar por ela aqui, estender a mão e eu estiver do ladinho, e sobrar uma faísquinha, eu quero, eu desejo, eu anseio. E agora eu pergunto para vocês: que tipo de terra essa mulher tinha?